Como é que é o tratamento? Então, você avaliou. Aí ele já tá deitado lá pra você tratar. Já vou mandar bala. Como é que são os possíveis técnicas Vamos aí? lá, possíveis técnicas. A terapia manual, que engloba várias técnicas dentro da fisioterapia, dentre elas a dígito-pressão, a massagem puramente dita, a liberação miofascial, que é um pontinho importante. Não existe liberação miofascial. Não dá para liberar a fáscia do músculo, mas é uma massagem um pouco mais forte, que as pessoas falam, né? Normalmente em atletas, essa massagem é mais forte. Existe o agulhamento a seco, que é a técnica que eu sou especialista. Existe os alongamentos, existe os fortalecimentos. Todas essas são técnicas de terapia manual. Maitland também, que é uma técnica de liberação articular. Então, tem essas técnicas. Tem a eletroterapia, principalmente o TENS, que é o choquinho. O laser, a laser terapia, com laser de baixa frequência, que é específico para isso, não é o laser que a gente faz tratamento estético, por exemplo, dermatológico, não, é nem outro. Nem o dentário? É diferente. O ondas curtas, se for o caso, mas eu não uso, tá? É isso. As técnicas basicamente são essas que a gente utiliza. E essas são as técnicas de fisioterapia. Mas uma coisa importante do tratamento, porque o fisioterapeuta vê o paciente geralmente uma vez por semana, é que enquanto ela tá fazendo aquela técnica de fisioterapia, ela tá entendendo questões que podem exacerbar o seu zumbido e te aconselhando. O aconselhamento é um tratamento que todos os profissionais fazem. O otorrino, o fono, o físio, a psico, o dentista, todo mundo faz. O aconselhamento eu conversei um pouquinho mais naquele vídeo com a Carol, mas conta um pouquinho do seu aconselhamento. Como é que é o seu aconselhamento? Meu aconselhamento... Você desenha, você tem TV, ouvi dizer? Eu desenho, eu na verdade começo quando o paciente entra no consultório. Que eu já percebo a postura que ele tá, para que lado que a cabeça tá, porque isso já me dá indícios de algumas coisas. Mas uma das coisas importantes é, primeiro, saber a profissão desse paciente. Porque pela profissão a gente já mata a charada de muita coisa. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com TI, pessoas que ficam em home office, a pandemia trouxe isso à tona, porque as pessoas não usavam cadeiras adequadas, computador na altura adequada, então começou um boom tanto de zumbido quanto de tontura cervicogênica nessa época da pandemia. Então, pela profissão, a gente já tem uma noção. E aí eu vou perguntando várias coisas para os pacientes, como que é a vida, a rotina, e em cima dessas coisas eu já vou pontuando. Então, inclusive a parte de alimentação, a parte de sono é muito importante, privação de sono. Digo que se você ficar dormindo no braço do sofá, porque isso aí piora tudo. Aquelas pessoas que têm as pescadas, né, que ficam sentadas no sofá, não tô dormindo. No pescoço, né? Chicote, que é isso, né? As pessoas que, por exemplo, são enxaquecosas, né, que tem muita dor de cabeça, porque só a dor já é um exacerbador muito grande para o zumbido. A pessoa que acorda, por exemplo, com dor de cabeça, já me dá indício de que ou ele aperta os dentes, ou a altura do travesseiro ou o colchão não estão adequados. E aí não é uma questão só de trocar, é uma questão de ver o conforto desse paciente. Ou que o estilo de vida não está adequado. Ou que o estilo de vida não está muito adequado. Estressado. Pessoas muito ansiosas, a gente vê o tratamento padrão ouro para ansiedade é fazer atividade física todos os dias. E eu pego no consultório pessoas que não estão fazendo nenhum tipo de atividade física. Então, conforme eu vou conhecendo esse paciente, ele vai me falando algumas coisas que eu vou perguntando, eu já vou explicando. Claro que o paciente não vai mudar da noite para o dia todos os comportamentos que ele tem. Mas cada dia uma pílula que o paciente ouça de mim, e eu dou muito exemplo, inclusive, de mim, porque eu tenho zumbido, né? O meu zumbido não é o somatosensorial, mas eu sei o que é ter zumbido, então fica mais fácil de eu entender o que o paciente fala, né? Não é só isso, mas é mais fácil. Então, eu vou discriminando cada detalhe para ele entender, enquanto eu faço a avaliação tanto falada, enquanto eu estou falando com o paciente, enquanto o paciente está deitado também. Eu acho que a Carla trazer esse exemplo dela ter zumbido faz eu lembrar de uma coisa interessante que eu sempre tento falar aqui em todo vídeo. A gente, no tratamento, claro que a gente quer resolver, sumir e acabar com o zumbido. Mas, às vezes, a gente não consegue. Então, a gente foca em trabalhar, em diminuir o impacto incômodo que esse zumbido tem na vida da pessoa que sente. E pode ser que esse zumbido não vá embora, mas se ele não for embora,
que você não fique lembrando que ele tá ali o tempo todo, que você não sinta o tempo todo, e que se caso você sinta o tempo todo, que ele não impacte na sua concentração, no seu sono, nas suas atividades do dia a dia, no seu emocional. Então, por exemplo, a Cara, ela tem zumbido, e o zumbido dela não foi embora, qualquer seja o tratamento que ela fez, mas ela tá aqui e tá ok. E você diria que sua nota de zumbido de 0 a 10 é quanto de incômodo, Carla? Incômodo é 0. É 0. E qual é a nota do volume do seu zumbido? Um 8 de volume. Isso é super importante, porque a gente acha que quanto mais alto o zumbido, maior o incômodo dele. Não é. E não é verdade. A gente tem, assim, medindo quanto é o zumbido de cada pessoa naquele exame da curfenometria, que tem um vídeo explicando. Não é o zumbido mais alto que gera o maior grau de incômodo. É a relação com o zumbido que gera e os exacerbadores que geram o grau de incômodo. Então, sempre é importante falar isso. Falar do agulhamento, né? Do agulhamento, conta da sua técnica. Gente, essa técnica é babado, viu? Eu amo. Dói. Tem uns pontos que dói mesmo, pode doer. Mas é tão rápida. É muito rápida. O agulhamento a seco é uma técnica ocidental. É uma técnica que foi elaborada por uma fisiatra americana na década de 60 e que serve para tratar os pontos gatilhos miofasciais, que eu já expliquei. Como os pacientes de zumbido também podem ter os pontos gatilhos miofasciais, o meu mestrado foi nisso e a gente viu nesse trabalho que o zumbido, com a diminuição de dor e das tensões e dos nódulos, tinham a melhora da percepção do som do zumbido. Né, impactava diretamente na qualidade de vida desse paciente. Então, essa técnica é uma técnica que eu utilizo a agulha da acupuntura. Vamos lá, não é acupuntura. Agulhamento a seco não é acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar, oriental, que trabalha em meridianos e é isso. O agulhamento a seco ele trabalha no nódulo, no ponto gatilho miofascial. Então, através da inserção dessa agulha nesse músculo, gera-se naquele músculo um reflexo, que pode ser uma contração involuntária, um choquinho, um ardido ou uma queimação naquele músculo. O músculo ele contrai e relaxa e aí a gente solta com uma liberação, uma massagenzinha e alongamento. Essa técnica é a mais rápida e efetiva para tratamento de dor. Então, como os pacientes que vêm para mim normalmente têm rigidez, tensão e dor, eu utilizo essa técnica. E se o paciente tem medo de agulha, não quer de jeito nenhum? Aí eu vou utilizar as outras técnicas de terapia manual, né? Eu vou fazer... Mas eu tenho medo de agulha, vou contar a verdade pra vocês. Eu tenho medo de agulha e ela me agulha. Não, Você não vê a agulha, você não vai ver a agulha. Você nem vê, mal sente, né? Na verdade... Não, você sente. Não, você sente. Não, é que tem gente que não sente, tá? Tem gente que gosta, inclusive. Mas é raro. O pós é gostoso, o da hora é tolerável. É tenso. Mas o que acontece é, como os pacientes eles veem a melhora efetiva, imediata, eles falam, não, é isso aí que você vai fazer. Vamos fazer. É isso aí. E eu, claro, na minha vida inteira, eu só tive 2 pacientes com medo, pavor de agulha mesmo, que eu tive que utilizar outras técnicas. Então, até o paciente mais medrosinho, que eu faço isso de uma maneira mais calma para ele não se assustar. E eu, na verdade, com todos os pacientes na primeira vez, porque tem gente que nunca fez essa técnica, nem sabia que existia. Então, é uma técnica muito efetiva e rápida para tratamento dos pontos gatilhos nesse paciente que modula o som do zumbido. Cara, quanto tempo, acho que talvez as pessoas perguntem, eu sei que você vai falar que é individual, mas como é a média, assim, de tempo do tratamento da fisioterapia? Se a pessoa tem uma boa melhora, pode depois ter que voltar a fazer fisioterapia? Se é uma coisa que é para sempre, resolveu? Conta um pouquinho disso. Bom, vamos lá. A média dos pacientes que percebem essa mudança já na percepção do som é mais ou menos entre 3 e 5 sessões. Vamos lá. Entre a 5ª e a 7ª sessão já tem uma coisa mais efetiva desse tratamento. Claro que o paciente aderindo às outras coisas e mudanças de comportamento. Não adianta ele vir, trata, continua dormindo errado, continua tendo apneia, continua fazendo a postura errada de trabalho. Dorme no sofá. Não aceita as pequenas mudanças, os ajustes, não são mudanças, são ajustes na vida para melhorar essa postura, esse encurtamento muscular ou essa dor, enfim. E aí o que acontece? Quando eu dou alta para esse paciente, quer dizer, quando ele fala para mim, realmente eu não percebo mais o zumbido,
ou o som tá muito baixo e eu quase nem lembro mais do zumbido. Ou ele sumiu. Ou ele sumiu. É um pouco mais raro, mas é raro, mas acontece. Normalmente esses pacientes que têm dor de muito tempo, que nunca trataram essa dor, que ficam sem dor, porque o meu foco é em tirar a dor, a rigidez e a tensão. Esses pacientes que passam a não ter dor, eles falam, não, eu não quero alta. Porque vem o medo de voltar a viver naquele mundo de dor, né? Que é um mundo que restringe. Exatamente. E as pessoas estão acostumadas a sentir dor. E não é normal sentir dor, tá? Vocês escutem, não é normal sentir dor. Como não é normal ter tontura. Como não é normal o zumbido incomodar num nível exacerbado. Então, assim, tem tratamento para tudo isso. Os pacientes, eles falam, Carla, então eu vou voltar uma vez cada 2 semanas ou uma vez por mês. Eu tenho pacientes que estão vindo cada 2 meses para uma manutenção, mas da parte muscular, não necessariamente do zumbido, porque ele já teve alta desse zumbido. E pode ser que, por exemplo, a pessoa ela teve alta, ficou bem, aí de repente o zumbido volte a aumentar? Pode, né? Muitas coisas. Muitas Uma delas é, por exemplo, ficou diabético, não sabe. E aí aumentou o zumbido. Ou a pessoa passou por um estresse muito grande, perdeu o trabalho, faleceu alguém na família, aí pode ser uma questão de ansiedade, ou pode ser uma questão de tensão muscular e precisa refazer um trabalho novamente. Então é assim, aquela coisa da base do zumbido existir, aquele pouquinho de água no copo, ela não vai desaparecer completamente, mesmo que o zumbido desapareça. Então pode ser que surja de novo. E a gente já sabe o caminho das pedras para tratar isso. Então é importante colocar. Gente, espero que vocês então tenham gostado do vídeo. A Carla, assim, ela realmente é muito boa. Não é só porque ela é minha amiga, não. Ela é minha amiga porque ela é muito boa. Não, mentira. Eu gosto de você como pessoa também. Mas eu sou uma pessoa meio criteriosa com as minhas amizades. Então, fica o contato dela. Se você teve indicação de tratamento, se o seu zumbido é somatosensorial, agenda sua avaliação, começa o seu tratamento e vai ser feliz, porque você vai ser muito feliz passando com ela. Já te falo por experiência própria. Ficou alguma dúvida, tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Às vezes eu demoro para responder, porque são muitos, mas eu vou tentando, no meu tempo, conseguir responder vocês. Tá bom? Um beijo aí. Até mais. Tchau.